Eu sou o pastor Eliseu Bernardo, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Nova Esperança. Quero lhe convidar para mais um momento de uma reflexão falando sobre a Bíblia, que está registrado no segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 7, versículos de número 14, 15 e 16. Diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Após os anos que foram dedicados à construção do primeiro templo de Israel, por Salomão, o filho herdeiro do grande rei Davi, Salomão ele foi incumbido por Deus e Yahvé para a construção deste templo. Davi, o grande rei de Israel, ele desejou muito edificar o templo para a adoração do nosso Deus, o grande templo de Israel. Mas não foi permitido a Davi construir este templo, porque a Bíblia diz que Davi teve as mãos manchadas de sangue. Foi um homem que dedicou a sua vida ao crescimento da nação de Israel. Após o tempo de reis que foram estabelecidos, não inicialmente pela vontade de Deus, pois foi o povo de Israel quem desejou um rei como as demais nações. O governo de Deus era um governo teocrático, mas Israel não queria continuar sob este governo. Israel viu as demais nações que eram governadas por reis humanos, e Israel desejou ter um rei. E Deus fez o que Israel desejou. Nos dias de Samuel, o profeta Samuel, Samuel tinha 3 ofícios: era profeta, juiz e sacerdote. E nos dias de Samuel já idoso, ele ainda julgava Israel, e o povo desejou ter um rei como as demais nações. E Samuel ele se entristeceu muito, porque achou que o povo estava rejeitando ele. Mas a rejeição não era sobre Samuel, e sim o povo estava rejeitando a Deus, para não ser governado unicamente por Deus. E Deus fez a vontade do povo, deu a Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Mas Saul transgrediu os mandados do soberano Deus, e Deus escolheu a Davi para a substituição do reinado de Israel. E a Bíblia chega a dizer que Deus fala assim: olha, achei a Davi, meu servo, que executará toda a minha vontade. E todos conhecem a história do grande rei Davi. Quem foi Davi? Mas na sucessão do reino, quando Davi já se junta aos seus pais, se une aos seus pais, e Salomão ascende ao trono de Israel. Salomão ele dedica a sua vida à construção do reino de Israel, à ampliação do reino de Israel, dando continuidade aos trabalhos de seu pai.
e torna o reino majestoso, porque foi promessa de Deus. Salomão, ele tornou um reino de Israel, um reino com uma glória, uma majestade, que Deus falou que não, rei nenhum antes dele teve, depois dele não teria. Como a glória que Deus liberou sobre Salomão, a grandiosidade do reino de Israel. E Salomão intentou construir o reino majestoso, um reino sublime, e com esse reino construiu um templo para a adoração do nosso Deus. E aqui neste momento, após a construção daquele grande templo, majestoso templo, Salomão faz uma oração juntamente com todo o Israel. Salomão dedica esta oração em consagração ao templo e após orarem ao Senhor na grande inauguração, Deus, ele, dos altos céus, ele brada e dá orientações a Salomão, o rei Salomão, e consequentemente a todo Israel. E essas orientações são para que Israel pudesse continuar sob as bênçãos de Deus. Se Israel quisesse desfrutar das maravilhas de Deus, do cuidado de Deus, da prosperidade que Deus estava liberando sobre a nação, se eles quisessem continuar debaixo da bênção de Deus, necessário era se submeterem às diretrizes de Deus. E aqui estão registradas as ordens de Deus para continuarem debaixo de uma grande bênção, debaixo de uma grande vitória. E diz assim o texto: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Uma grande promessa de Deus. Se Israel se submetesse aos estatutos e ordenanças do nosso Deus, não somente Israel, mas o seu rei Salomão, Deus, ele prometeu que liberaria as muitas bênçãos sobre aquela nação, porque a nação de Israel foi a nação escolhida do Senhor Deus para um propósito na terra, um grandioso propósito na terra. E nós vemos em continuidade a sucessão dessas bênçãos que recaem não só sobre a nação de Israel, mas sobre o povo escolhido de Deus. Vivemos como igreja do Senhor e também estamos debaixo de uma grande bênção dos altos céus. Se tão somente dermos crédito e observarmos as diretrizes que advêm dos altos céus, provenientes do trono de Deus. Se nós submetermos a sua palavra, que é a nossa regra de fé e prática, nós também viveremos os grandes milagres do nosso Deus. Se submeta incondicionalmente à vontade de Deus, que Deus há de lhe abençoar, como Deus tem abençoado a nação de Israel,
como Deus tem cuidado da nação de Israel. Receba esta palavra em seu coração e viva as bênçãos de Deus. Eu sou o pastor Eliseu Bernardo, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Nova Esperança, ABN. Deus em Cristo Jesus lhe abençoe.